única e imutável. Então nós vamos ter aqui algumas classificações que os softwares eles podem ter. Beleza? Então, quanto ao tipo, quanto à licença, quanto ao direito de uso e assim por adiante. Então, pessoal, como é a primeira vez que eu estou apresentando um PowerPoint em tela cheia, se tiver alguma dificuldade de leitura ou não tiver legal, me avisem só que daí eu dou uma olhadinha no que dá para fazer para melhorar. Principalmente o pessoal que está no celular, eu não sei exatamente como que está aparecendo. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, me avise, por favor. Então, software. Pessoal, pensem que vocês estão programando alguma coisa. O que vocês estão fazendo na verdade? O que são aquelas várias sequências de instruções que eu coloco numa ordem predeterminada e que quando eu dou lá um executar, ele cumpre o meu objetivo que eu tinha inicialmente proposto? Não é um pequeno software? Que seja aquela calculadora que vocês fazem em C. Eu não sei se vocês já estão brincando de programação em alguma linguagem. O que vocês estão começando a trabalhar agora? CSS, HTML, beleza. Então, quando vocês colocam um monte de linha de programação em sequência e abrem no navegador lá, no caso do HTML de vocês, na verdade, aquilo ali não deixa de ser um pequeno software. É uma página web que não deixa de ser um software. Se eu esquecer alguma sintaxe, esquecer algum ponto e vírgula, em vez de igual eu colocar 2 pontos, ou o inverso, no caso do CSS, se eu esqueço de abrir uma tag no HTML, funciona da forma como deveria? Geralmente não, né? Vai acontecer alguma coisa esquisita. Pode ser que funcione, pode ser que não, né? Então, mas o que eu tinha programado originalmente provavelmente não acontece. Ou se vai acontecer, vai ser com alguma modificação, né? Então, o software nada mais é que uma sequência de instruções, uma sequência lógica, né? Colocadas de uma forma com que elas possam ser interpretadas por um computador e o objetivo dela vai ser executar alguma tarefa. Então não importa se eu faço instruções em uma sequência lógica, se eu não vou conseguir executar a tarefa para a qual ela foi objetivada. Ou seja, se eu coloco lá uma sequência de leitura de 2 valores e uma soma, eu vou ter uma calculadora que faz uma soma. Por mais que seja uma tarefa simples, conseguir concluir esse objetivo. O usuário consegue fazer uma soma dentro desse meu pequeno software. Então, são palavras-chave: sequências de instruções interpretadas por um computador e têm o objetivo de executar alguma tarefa. Então são basicamente essas ideias que formam o que é um software. Ou também são os programas que comandam o funcionamento de um computador. Então nada mais serve do que um computador para executar softwares com algum objetivo específico. Então nós aqui estamos utilizando vários softwares. Eu, para executar o objetivo de transmitir essa aula online, utilizando outros softwares que auxiliam essa tarefa. Eu estou usando também o sistema operacional que me proporciona toda essa conversação entre sistema operacional, máquina, hardware e usuário, que no caso sou eu. E vocês também estão utilizando aí pelo menos um navegador web ou algo similar, um aplicativo Moodle, para ter acesso a esse material que nós estamos discutindo. Então, são diversos softwares e tipos de softwares diferentes que estão sendo executados ao mesmo tempo para realizar essa nossa tarefa, que agora é eu de propiciar esse fundamento, essa disciplina para vocês, e vocês de estarem presentes para cumprir esse objetivo, que é ter acesso a esse material. Então, algo que sempre foi uma piadinha, né? Aquela diferença entre hardware e software, que hardware é o que eu chuto e software é o que eu xingo, né? Já que software é uma questão lógica, ela não é verdadeira, no caso não é tangível, ela não é algo que eu consigo encostar. Eu não posso pegar o meu software na mão, por exemplo. Embora que a gente vai fazer uma brincadeira dizendo que quando ele está no CD ele pode pegar, mas quando ele está executando a função para a qual ele foi definido, que é uma tarefa dentro do meu computador, ele é apenas lógico, ele não existe físico no mundo real. Então, ele faz com que o nosso hardware funcione de determinada forma. Então, o software que vocês estão utilizando faz com que o hardware de rede pegue lá
dados da internet e joguem na tela de vocês um conteúdo que eu estou disponibilizando. Então, o software sempre faz essa comunicação entre o usuário e o hardware, entre a parte física da informática. Então, pessoal, super breve histórico só para a gente entender a partir de quando que o software surgiu, já que a gente vem conversando sobre informática desde a época do Abaco. A gente sempre falou em hardware, o que ele fazia, mas nunca falou de que forma ele era programado. Então aqui a gente vai fazer um breve relato de como que surgiu os primeiros softwares. Já passado toda a época da guerra, do ENIAC, essas evoluções que a guerra sempre traz, a maioria das evoluções mais significativas sempre são iniciadas por um período de guerra ou por alguma coisa muito significativa. Na informática, a questão bélica foi um start muito grande, foi algo que trouxe bastante importância já para esse mundo da informática. Quando passou o período pós-guerra, passou todo esse período de turbulência, né? Eles perceberam a oportunidade que existia com tudo o que eles haviam desenvolvido. No caso, o ENIAC, que fazia cálculos complexos, fazia toda aquela questão que nós discutimos já, eles pararam e analisaram. Será que a gente não conseguir... Andrew, a gente basicamente começou agora, não perdeu muita coisa não. Eu só falei sobre o conceito de software. Então, iniciando o histórico, né, eles começaram a analisar se era possível utilizar esse conceito, essa máquina, dentro de um ambiente não bélico, né, não de estratégia de guerra ou algo assim. E perceberam que sim, existiam processos dentro de indústrias, dentro de fábricas que eram possíveis de ser facilitados através de computadores. Então, a IBM foi uma das pioneiras. A IBM acho que todo mundo deve conhecer. Pelo menos os notebooks da Lenovo também são uma segunda marca da IBM, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, IBM tem uma linha extensa de servidores e máquinas bem interessantes, bem fortes. IBM sempre foi e ainda é uma das figuras mais fortes em relação à informática no mundo. Para quem é mais novo, talvez tenha um pouco menos de conhecimento. Mas IBM é uma das marcas mais significativas, sim. Então, a IBM lá, nos anos 50, 60, começou a desenvolver algumas máquinas que elas podiam executar algumas tarefas mais relacionadas a um ambiente de fábrica, um ambiente de planejamento mais executivo. Então, ela processava algumas informações e retornava alguns resultados lá de acordo com a configuração dos aparelhos e da necessidade dos seus clientes. Então, nessa época, não existia um software para eu alterar. Basicamente, eu não comprava a máquina e colocava o que eu quisesse lá dentro. Eu tinha uma máquina que executava as tarefas para quais elas eram pré-programadas. Então, por exemplo, controle de uma automação, cálculo de alguma tarefa, vocês podem ver ali que ele praticamente não tem uma interface humana. Ela é bem pouco significativa, porque as formas de dar entrada em dados eram relacionadas a cada necessidade que essa máquina era aplicada. Então, se era um ambiente de controle, eu precisava apenas de alguns botões para fazer algumas configurações pequenas, ou alguns displays para fazer uma leitura de algum dado. Então, aqui eu não tinha um mercado para software. Ele era, digamos que, um computador pré-programado para executar uma tarefa específica para a qual ele foi desenvolvido. Já no nosso segundo momento, quem aí viu os filmes de Steve Jobs vai ter um pouquinho de familiaridade com essas maquinazinhas aí. A mais à esquerda ali foi o protótipo da Apple I, do primeiro computador do Steve Jobs. Ali à direita tem mais ou menos como que esses computadores eram por dentro, né? Eram apenas alguns circuitos integrados, alguns de memória, outros de controle de unidade de processamento. Então, esses carinhas, eles começaram a ter uma ideia já de existir um sistema operacional e esse sistema operacional ele ser customizável, ou ser
eu poder trocar a função para qual eu queria. Então eu já conseguia editar um texto, eu conseguia fazer algumas contas, eu tinha já uma espécie de flexibilidade no uso dessa máquina. Esse foi o conceito de computador pessoal surgindo lá nos anos 60 a anos 70. Se eu não me engano, o Apple I surgiu no início à metade dos anos 70, me falhou agora o ano certinho. Mas foi uma das ideias iniciais já de um computador bem flexível que pudesse ser utilizado para até mesmo lazer, né, num ambiente mais residencial também. E começou a se trabalhar com essa ideia de softwares que poderiam ser comercializados. Então, eu passo a ter já um acesso um pouco maior às pessoas e às fábricas menores, indústrias menores, à informática. E dentro disso eu começo a ter necessidades que vão ser bem variadas, bem diferentes. E nesse conceito, ele vai acabar possibilitando que pessoas tanto produzam o hardware quanto pessoas produzam softwares que vão interagir e gerar um software, um programa que executa uma tarefa que atende à necessidade de pessoas diferentes. Então aqui surgiu os primeiros sistemas de bancos de dados. Então tem bastante relação com o nosso ambiente de escritório, por exemplo, ter controles de processamento de informação, ou poder fazer pequenos relatórios, aquelas telas verdes de sistemas que a gente costumava ver em filmes, todos tiveram essa primeira etapa aqui. Então, aqui, nos anos 70 começou a surgir software como um produto. Ainda muito pouco e muito limitado, justamente pela oferta pouco acessível, mas já existia aqui esse conceito funcionando já nos anos 70. Um pouco mais para frente, dos 70 a 80, o conceito de computador pessoal e acesso à informática já era bem mais estabelecido. Então a gente começou a ver um pouco mais esses sistemas rodando em pequenas empresas, por exemplo. Não sei se vocês já foram em alguma loja um pouco mais antiga, um pouco mais tradicional, digamos assim, para não ser pejorativo, que tinha lá um computador com uma tela preta, algumas letrinhas em verde ou em branco mesmo, né? Um cursorzinho piscando, esperando o usuário entrar com informação ou usar uma função do programinha. Então, esses primeiros programas que funcionavam 100% em forma de texto tiveram aí seu surgimento, a sua popularidade no início dos anos 80, principalmente. Então, as empresas menores de software começaram a existir e começaram a crescer basicamente nesse período. Então, aí sim, nós temos a ideia de um software como produto. Até então, a realidade, né, a tradição dizia que um produto é algo que eu posso pegar. E aqui nós já pegamos e vemos a comercialização de algo que tecnicamente não existe, que é um software, algo que é uma ferramenta que ela não posso pegar. Imaginem lá, na época dos anos 70, anos 80, alguém fala, viu, eu tenho uma coisa que te ajuda aqui, mas vai te custar um dinheiro. E imagino que, por ser poucas pessoas que poderiam produzir, ou teriam conhecimento para produzir, era uma coisa de acesso bem limitado, bem caro também. Imagine se hoje nós temos bastante barreiras com venda de hardware e software. Imagine lá nos anos 70, 80, chegar para uma pessoa e falar, esse teu papelzinho, eu consigo pegar, botar no computador, vai te ajudar. E a pessoa pergunta, tá, mas se já funciona no papel, por que eu vou ter que botar no computador, gastar horrores para fazer isso? Então, essa época foi de crescimento, mas houve bastante barreira, bastante dificuldade. Então, acho que o Everton respondeu a pergunta ali, que já viu sim empresas trabalhando com esses sistemas super antigos, né? Não é nem tão difícil imaginar, porque, se não me engano, o INSS, alguns outros órgãos do governo têm sistemas que são muito parecidos, ainda funcionando assim. Então, pensem que ainda existem esses programas 100% texto rodando por aí. Eu acho que, se não me engano, a Caixa Econômica, o sistema deles ainda é 100% texto. A última vez que eu fui fazer alguma coisa, eu prestei atenção e era
me chocou até ver isso ainda hoje em dia funcionando. Então eu não sei se é em relação à dificuldade de fazer o upgrade para um sistema mais atual, ou que em relação à base de dados, que deve ser gigantesca para se trabalhar e envolver uma questão financeira, envolve muito risco, né? Mas na Caixa Econômica, uns anos atrás, eu tinha visto essa telinha e me chocou, realmente. Não imaginava ver isso mais hoje em dia. Então, dos anos 80 até atualmente, as coisas não mudaram tanto. Elas basicamente se atualizaram. Então, as indústrias de software das maiores indústrias surgiram nessa época. Ah, entendi. Pessoal, às vezes que eu dou uma pausa que eu estou lendo o chat ali para poder interpretar a pergunta ou a fala. Então, basicamente as indústrias maiores começaram a surgir nessa época. E aqui sim, já é um produto consolidado. Os programas, eles são realmente produtos, eles são ativos de empresas, ou seja, eles são algo que a empresa tem que ter um cuidado, tem que ter investimento, dados passam a ter muito poder, os dados, então se falha a minha segurança, eu exponho as minhas informações, eu tenho um risco gigantesco de perder inclusive dinheiro. Então assim, sabe quando existem informações vazadas que modificam totalmente o mercado de ações, por exemplo? É exatamente o porquê sistemas, softwares e dados são tão importantes. Se eu consigo modificar o andamento da economia mundial com base em uma notícia, imagine se eu tenho uma empresa que vaza lá, que nem o caso do Facebook há pouco tempo, que vazou os dados dos seus usuários. Eles perderam muito valor em valor de mercado da empresa. Então, assim, informação é algo que realmente é muito sensível no mundo de hoje em dia. Inclusive, há quem diga que a próxima guerra, a Terceira Guerra Mundial, vai ser 100% em cima de dados de informações. Que não vai existir armas e guerras, e sim vai ser relacionada com tecnologia e com informação. Então, basicamente aqui, né, voltando ao assunto de software, cada vez mais esses softwares vão sendo melhorados. Aqui está ali embaixo tem a imagem para quem conhece, já jogou o Doom do DOS, lá em 93, se não me engano, foi lançado. E do lado ali você tem uma telinha diferente, que é um Doom mais novo, né? Então, como tudo melhorou, como tudo facilitou, né, o acesso aos softwares, antes nós tínhamos que ter acesso a um disquete que alguém tivesse para fazer a instalação, daí começou as CDs, até que veio tudo online, né? Hoje em dia a gente nem pensa mais em comprar um jogo em mídia física, a não ser nos consoles, que geralmente ainda utilizam bastante, né? Mas mídia física em computador hoje em dia é muito difícil, né? Até mesmo Windows, tu baixa ISO, instala ISO e usa lá a serial para validar ele. Eu acho que assim, pelo menos, nunca fiz. Brincadeira. Então, né, dos anos 80 para cá, muito pouca coisa mudou, a não ser a evolução da parte de como eles são ofertados e como eles melhoraram em si os softwares, beleza? Só até aqui algum apontamento que vocês querem fazer, alguma coisa que vocês querem comentar? Vocês podem tomar a palavra a qualquer momento. De boias, então. Então, pessoal, basicamente softwares vão seguir essa hierarquia de classificação. Nós temos, então, partindo da raiz ali para a esquerda, os softwares de base. São necessariamente sistemas operacionais, sistemas de suporte e desenvolvimento, que podem dar origem ali à utilização do computador, bem como o desenvolvimento de novos programas. Na coluna do meio, os softwares de cliente e servidor. E, por último, os de aplicação, que são basicamente os softwares que nós utilizamos no nosso dia a dia. E que também vão se dividir em dois tipos específicos de aplicação. Então, partindo do software de base, que são esses aqui mais à esquerda, são basicamente os softwares que permitem a operação e a programação do computador.
Então essa é, digamos assim, o resumo, super resumo do que são softwares de base. Então, os exemplos são sistemas operacionais e linguagens de programação. Sistema operacional, todo mundo usa, mas é difícil dar um conceito para ele. Sei lá, alguém usa aqui algo que não seja Linux e não seja Windows? Fora celular, claro. Então, eu acho que, como o mundo inteiro, né, 90% é Windows, um pouquinho para Linux, um pouquinho para os outros sistemas operacionais, né? Linux, o Ubuntu, várias distribuições Linux, eu acredito que deve ter pelo menos umas 3, 4 pessoas aí de vocês todos que devem utilizar. Mas não é essa a questão, né? Também Mint tem várias distribuições que são diferentes, né? Mas difícil alguém ter dinheiro para ter um Maczão aí, né? MacBook. Mas daí envolve também a questão financeira, né? Então, o sistema operacional basicamente é um conjunto de programas que gerenciam recursos. Então, o que são os nossos recursos? Recursos é a nossa memória RAM, são os nossos nossas unidades de armazenamento, os nossos processadores, mouse, teclado, tela. Então, basicamente controla todo o nosso hardware. É um conjunto de programas que gerencia o hardware. Trocando em miúdos é essa a ideia. Está escrito na frase logo a seguir, né? Faz a comunicação entre hardware e os demais softwares. Então, sem um sistema operacional, o nosso computador não tem tanta função. Então, por mais que seja o nosso DOS, sem ele a gente não tem como usar os recursos. O nosso processador nada mais é do que um pedacinho de metal e alguns outros elementos. Então, basicamente, o sistema operacional tem uma plataforma comum para todos os programas. Então, basicamente, quando eu tenho sistema operacional, é a primeira coisa que eu vejo como usuário do meu computador. Então, eu tenho lá todo o meu potencial de hardware e o que eu vejo, na verdade, é basicamente um sistema operacional que faz todo o gerenciamento disso e coloca à minha disposição para eu poder utilizar. Giovanni, pior que o pessoal coloca o Windows no Mac, né, cara? É triste. Então, essa aqui basicamente é a relação. O usuário conversa com softwares, ou mesmo com o próprio sistema operacional, né? Mas colocamos ali a figura de software porque, necessariamente, o sistema operacional também oferece pequenos softwares. Então, tem todos os nossos utilitários, pelo menos ali o navegador de arquivos, por exemplo, né? E esse operacional vai lá e pega o nosso hardware, puxa toda essa informação que o sistema operacional gerencia, que o nosso software pega também e disponibiliza de volta para o usuário. Então, o usuário faz a requisição, por exemplo, de uma foto, digamos assim, vamos dar um exemplo, através de um software que gerencia fotos. O sistema operacional vai verificar aonde que essa foto se encontra, se é tá na própria memória RAM ou está dentro do disco, no pendrive. Acessa o hardware para fazer a verificação. O hardware passa para o nosso sistema operacional que esse arquivo está no HD, por exemplo. O software vai executar o arquivo que se encontrava no HD e vai mostrar para o usuário essa foto na tela. Então, o usuário inicia a operação através de um software que conversa com o sistema operacional, que verifica hardware, o hardware devolve para o sistema operacional, que devolve para o software, que então mostra para o usuário a informação que ele requisitou. É essa aí que é a ideia. Sempre o usuário starta e o usuário recebe de volta essa informação, com o sistema operacional dentro do procedimento de participação para interagir com o hardware. Afinal de contas, não tem como eu ver uma foto tentando olhar o meu disco rígido contra a luz, o meu CD contra a luz, né? Seria engraçado se desse, mas não funciona assim na real, né?
O Everton conseguiu colocar, mas não tinha driver de certo, né? Ou conseguiu instalar todos os drivers tranquilamente. Imaginei, tu até consegue rodar um Mac no ambiente, numa plataforma originalmente para Windows, né? Mas acho que a maior barreira são os dispositivos, né, que não tem hardware para isso. Sim, que é uma arquitetura um pouco diferente, né? Então ele costuma buscar os arquivos em lugares diferentes. E daí, para tudo isso, ele vai ter um peso, né? Então ele não funciona bem para a maioria dos casos. E outra também, né, que o Mac é muito bom para algumas aplicações, né, para imagem, para vídeo, mas também você tem que ter um hardware que vá ser suficiente, que seja bacana para trabalhar junto, senão acaba que tu não tem um ganho necessariamente bom, né, não te ajuda tanto. Então, os mais conhecidos, né, Mac, Android, Windows, o sistema operacional do Chrome, o Mozilla tem um sistema operacional, as distribuições Linux, são vários exemplos de sistemas operacionais que nós temos, né? É mobile, plataforma mobile, uma arquitetura mobile, mas iOS, Android, todos também são sistemas operacionais. Então, segundo item, ainda em sistemas de base, são sistemas de suporte. Ele basicamente auxilia e complementa as tarefas de gerenciamento do sistema operacional. Então, por exemplo, os nossos drivers que a gente estava acabando de falar ali. O que são os drivers? Acho que todo mundo tem aí um pouquinho de experiência já. Sabe que é um driver, pelo menos já instalou da sua placa de vídeo, da sua placa de áudio aí, de repente, de rede, que às vezes nem sempre vem, né? Então, drivers são pequenos softwares que auxiliam na comunicação entre o sistema operacional e o nosso hardware. Então aqui, olhando a imagenzinha, né, nós temos aqui um nível que é o sistema operacional. Os drivers são representados por essas janelinhas com as engrenagens e eles executam comunicação com os nossos hardwares. Ou seja, é exatamente esse papel. Então ele vai dizer para o sistema operacional aonde fica cada elemento, cada funcionalidade. Então, ele pode até funcionar o nosso hardware com o sistema operacional sem driver ou com um driver padrão. Mas, com certeza, um driver atualizado, um driver mais bacana, pode vir a trazer ganhos em relação à utilização, mais elementos, mais rapidez, mais características que esse hardware poderia oferecer que não ofereceria sem o driver correto. Então ele basicamente é um cara que converte algumas características desse hardware para um sistema operacional ser mais eficiente na utilização dele. Então, antivírus também é considerada pela maioria dos autores como sistemas de suporte, porque eles complementam as tarefas de gerenciamento, os sistemas de backup também. Então nós temos aí alguns exemplos, configurador de redes, todos eles são sistemas de suporte, ou seja, complementam as tarefas do nosso sistema operacional. Então esse é basicamente o conceito. Alguém aqui já jogou um Windows meio peladão dentro de um computador e daí não tinha rede, por exemplo, teve que achar um pendrive ou mesmo um CDzinho de instalação do driver de rede? O pessoal que é mais old school aí vai lembrar da tristeza que era tu pegar, formatar a máquina e daí tu vai e olha que ele não detectou o teu driver de modem. E daí era a única máquina que eu tinha, era aquela Windows XP. Não tinha como conectar o modem, não tinha como funcionar o modem, tu não podia acessar a internet de escada para baixar o driver do modem. O que acontecia? Às vezes tu ia ter que ir lá numa LAN house, quando já existia, né, que não era sempre, botava o teu driverzinho, só o arquivo .sys, que é um arquivo basicamente de texto quase, dentro do teu disquete,
levava para casa e ia lá atualizar drivers e mostrava aquele arquivo sys para o teu computador, e ele validava tudo, instalava o teu driver, teu modem, começava a funcionar. Então, antigamente era uma tristeza realmente reiniciar, formatar uma máquina, né, reiniciar um sistema profissional. Porque todos os drivers eles eram instalados à parte. Praticamente só funcionava tela, teclado e mouse quando tu zerava uma máquina. Não saía som. O vídeo era em resolução de 600 por 400, uma resolução super baixa. Quando tu instalava o driver de vídeo, daí ele subia para uma resolução um pouquinho maior, que no máximo era de 1024 por 768, já no Windows XP. Não tinha... A maioria dos modems jamais veio com um disco de instalação para tu guardar. Então, se tu fosse muito precavido, podia fazer o backup do teu arquivinho de driver. Então, tu deixava dentro de um disquetinho. Só que tu ia usar uma vez a cada 4 ou 5 anos. Quando tu ia procurar aquele disquete, o que acontecia? Ele estava mofado, ele já estava estragado e não conseguia ler. Então, acontecia tudo isso. Ele era praticamente um pedacinho de plástico, que tinha uma vida útil extremamente pequena, extremamente baixa. Vocês que vivem hoje não sabem o que era, não sabem o que é facilidade, e eu que vivi um pouco depois também, já não peguei tanta questão de hardware que precisava de fazer um pré-setup para eu configurar alguns jumpers, que eram pequenas chaves, né, para não queimar, por exemplo, o nosso processador. Mas mais para frente eu converso sobre essa questão de hardware e cito alguns exemplos mais pertinentes em relação a isso. Mas fiquem sabendo que computador formatadinho, entrar na internet era sonho, não era realidade. Existiam muitas tarefas aí para fazer depois de instalar um Windows 98, instalar um XPzão que seja. E sistemas de desenvolvimento, então eles possibilitam a criação de novos sistemas. Então, só para fazer aqui um fechamento, o nosso software de base, que é essa parte aqui da esquerda, é composto do sistema operacional, sistemas de suporte do sistema operacional e sistemas que propiciam o desenvolvimento de novas aplicações. Vamos para cá. Então, quem nunca ouviu falar em IDE de programação? O que são essas IDEs de programação? São basicamente os nossos sistemas de desenvolvimento. É ali o programinha que eu abro para criar um programa, um software novo. Vocês estão fazendo HTML e CSS com qual ferramenta? Notepad++, Visual Code? O que vocês estão utilizando? Virtual Studio Code. Então, alguns de vocês utilizam coisas diferentes, né? Eu, quando aprendi a fazer, eu usava Notepad e hoje em dia eu ainda uso, para falar bem a verdade. Aquela questão de deixar o texto em Notepad e bloco de notas. O que eu estava falando? Eu acho que eu perdi. Então, a diferença lá, pensem, vocês começaram fazendo no bloco de notas ou nunca viram, nunca fizeram nada? Sim? Beleza. Então, vocês vão ter bem em mente essa diferença. O que o bloco de notas traz para vocês de auxílio para desenvolver o HTML que vocês têm lá? Nada, absolutamente nada. Se tu digitar um texto errado, ele vai aceitar e dane-se. Se eu salvar aqui em TXT, nunca que o meu navegador abre, eu ainda tenho que salvar em .html. Então, eu preciso fazer tudo 100% de forma manual. Então, sistema de desenvolvimento, de repente, o bloco de notas chega a ser algo perto, mas vamos deixar ele de lado. A maioria dos nossos sistemas de desenvolvimento são conhecidas por IDEs de programação. Então, vocês que utilizam outros softwares, o que acontece quando vocês digitam uma tag? Se vocês terminarem de digitar, ele já fecha a tag automaticamente. Se vocês ficarem em dúvida de como escreve, colocar 2, 3 letras, ele já vai sugerir o que vocês queriam dizer. Ele já vai dar opções de comandos que poderiam ser aplicados.
ele coloca em cores diferentes o que é uma variável, o que é um comando, o que é um valor. Então, todas essas ferramentas, elas trazem apoio ao desenvolvimento de software, com o objetivo de agilizar o processo. Então, todas essas telinhas, essas cores que eles ajudam lá, tudo isso tem realmente esse objetivo de agilizar o processo. Então, o sistema de desenvolvimento tem características de ser ferramentas de apoio ao desenvolvimento de novos softwares. Geralmente, essas ideias vão ter pelo menos 3 elementos, que é o editor de código-fonte, ou seja, onde vocês digitam o texto propriamente dito, que são as instruções, né, do código do software. Um compilador que transforma tudo que vocês digitaram lá com aquele praticamente inglês, né, um pseudo-inglês, em código binário, né, variando com a programação, obviamente. Ele transforma isso em aqueles zeros e uns que vocês já cansaram de ver. E isso é o que a nossa máquina consegue ler. Então, aquele texto para a máquina nada mais é do que algo que ela jamais saberia ver. O sistema de desenvolvimento é capaz de transformar todos esses textos e essas informações que nós digitamos em bando de zeros e uns em código binário, que é o que o nosso processador é capaz de processar. E o debugger nada mais é do que aquele cara que faz aquele software ser rodado na tela naquele momento. Então, quando nós damos o run ali, não sei, talvez vocês não tenham mexido muito em C ainda, mas quando vocês escrevem um código e clicam lá em executar, ele abre uma instância de desenvolvimento uma instância de utilização daquele software, que é um pequeno teste. Esse é o debugger. Ele pega e vai verificar se não tem erros na programação e vai disponibilizar uma pequena versão de utilização para que vocês possam verificar o funcionamento de uma forma bem rápida. Então, sim, basicamente esses 3 elementos que tem todos os ideias de programação. E já para só citar aqui um pequeno exemplo, eu falava antes, né, em sala de aula, são basicamente 3 tipos de linguagens que vão ser abordadas por essas ideias. As linguagens de máquina, basicamente, são zeros e uns, que é o que a máquina realmente consegue trabalhar. Então, ali à esquerda em cima nós temos um exemplo de um de um software que já foi compilado e foi transformado em esse tipo de programação, que é o que o processador vai poder interpretar. As linguagens de baixo nível, elas já são uma versão de máquina um pouco simplificada, então ela permite que nós tenhamos aquelas ideias de, por exemplo, no HTML, div, table, th, td, todas essas letrinhas, elas são mnemônicos, ou seja, elas são pequenas abreviações de algumas instruções. Só que, em baixo nível, nós estamos falando de, por exemplo, uma assembly. Então, o assembly tem ali esse quadradinho aqui de baixo. Eu tenho, por exemplo, uma forma de eu representar isso de uma forma que é inteligível pelo ser humano, e eu vou ter que procurar em uma tabela de códigos qual que é a representação em hexadecimal. Basicamente, o que eu programo em assembly é hexadecimal, que é esse conjunto de funções aqui, esse conjunto de caracteres, que vocês sabem que vai de 0 a f. Então, esse add tem um código, o end tem um código, o nor, todos esses comandos têm um código, e esses códigos vão ser representados por sequências de sistemas hexadecimais. Ou seja, eu preciso escrever o meu código de uma forma inteligível para mim, que é essa parte da esquerda, e vou ter que consultar uma tabela de códigos para saber qual que é o hexadecimal equivalente ao meu código do momento. E daí, obviamente, o meu compilador em assembly vai transformar isso para os meus zeros e uns, que é a linguagem de máquina propriamente dita. Então aqui nós temos basicamente uma camada de intervenção de um compilador. A linguagem de máquina são zeros e uns, o assembly é uma facilitação através de hexadecimal, que no final é convertida para zeros e uns, e
por último, acima de tudo isso, por isso que é de mais alto nível, nós temos aí sim as IDEs. Quando eu pego e digito o meu HTML, quem eu estava falando, os tables, divs e tudo mais, eu não tenho nada a ver com código binário, não tenho nada a ver com código hexadecimal. Eu tenho palavras sendo digitadas numa sequência lógica e elas funcionam com um determinado efeito. Então, a linguagem de alto nível traz essa intervenção muito maior da máquina para converter o que eu entrei de informações, o que eu programei, para passar logo no final, lá no final do processo, para uma linguagem de máquina que é o resumo de todo o software que roda. Então, resumindo, a linguagem de máquina é o propriamente trabalhado pelo processador, baixo nível é uma linguagem muito próxima a código de máquina, e alto nível é uma linguagem muito longe de código de máquina e ela tem muito mais semelhança com uma escrita, geralmente da língua inglesa, né, por causa das programações padrão, mas tem muito mais a ver com o que nós falamos do que a máquina interpreta de forma direta. Então aqui tem um pequeno exemplo de uma IDE, né? Essa IDE é para programação em Python. Então, conforme eu vou digitando, eu já tenho um ambiente de teste aqui em tempo real embaixo. Eu já faço o debug do meu sistema. Eu tenho aqui um botão de compilar. Eu posso fazer, se eu fiquei em dúvida, tem uma caixinha que me diz quais seriam os comandos possíveis para eu utilizar. Tem umas mensagens de falha aqui ou de warning se o texto não tiver propriamente criado. Então, a ideia traz justamente essa ideia de facilitação e de agilidade no processo de desenvolvimento. Então, vão existir várias ideias e cada um tem sua preferência. Vocês mesmos citaram pelo menos 3 ou 4 tipos diferentes de ideia apenas para fazer programação em HTML, que é extremamente simples. Então, imaginem para linguagens mais complexas o que existem de ideias que podem ser utilizadas. Quem gosta de trabalhar com cores, quem gosta de trabalhar com ícones, ou mesmo aqueles mais old school que vão querer trabalhar com código, só código na tela e quando vem sair tudo pronto no final. Então, isso é questão de gosto, né? Pulando ali, pessoal, uma etapinha, senão não vai dar tempo. Pulando não, quer dizer, só invertendo a ordem. Os softwares de aplicativo são basicamente esses aqui que estavam à extrema direita do nosso fluxograma, do nosso organograma aqui. Então, são os temas de aplicação que se dividem entre específicas e de propósito geral. Os softwares de aplicativo são geralmente os mais conhecidos, né? Que basicamente eles permitem que os usuários executem tarefas. Então, o sistema operacional está no meio disso tudo, mas ele faz a base para que os nossos softwares de aplicativo funcionem. Então, o pessoal que curte um joguinho, o pessoal que edita texto, vídeo, som, fotos e assim por diante, né? Então, softwares de aplicativo são basicamente as coisas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Os de uso geral são geralmente os que nós temos, todos costumam ter, digamos assim. Os que são mais genéricos, talvez seja uma expressão mais correta. Então, geralmente todo mundo tem lá um editor de texto, um pacote Office, pacote ou código fonte aberto, né, Open Source, Open Office. Todo mundo tem aí um player de vídeo, todo mundo tem aí o seu navegador web. São softwares que estão disponíveis em ampla escala e larga escala e que executam vários tipos de aplicações que o usuário pode ter interesse. Já os aplicativos de uso geral, eles são geralmente vinculados a uma tarefa bem específica. Então, não é todo mundo que tem no computador, por exemplo, um sistema de gestão da empresa que trabalha. Não é todo mundo que tem no computador uma folha de pagamento, um cadastro de contas. Então, de repente, se alguém é dono de uma empresa, pode ser até que tenha.
mas ele já é uma escala bem reduzida de disponibilidade. Geralmente são softwares que têm uma implicação relacionada com a tarefa específica dele, né? Então, por exemplo, a Lineage tem um controle de contas e custos de determinada tarefa ali, de determinado produto. Então, eles vão ser relacionados diretamente à execução da tarefa proposta, ou seja, se ele é um software de pagamento, de folha de pessoal, né? Ele vai ter essa função bem explícita, bem focada para o objetivo dessa tarefa. Se é um sistema de gestão empresarial, ele vai ser relacionado para o tipo de gestão que ele é. Se é uma empresa de calçados, ele vai ter uma relação bem forte para esse lado. Então ele é muito personalizado. Ele atende especificamente uma tarefa e ele é, às vezes, customizado para atender aquela necessidade. Beleza? Então, pessoal, aqui eu acabei esquecendo de trocar o nome em cima ali. Aqui é software de aplicativo uso. Software, chama aqui de novo. De aplicações específicas. Então, pessoal, aqui vocês, se alguém estiver copiando em folha, aqui ele é aplicações específicas na parte de cima aqui no enunciado. Quando eu for disponibilizar para vocês, eu altero esse equívoco meu aí. E, por último, de forma bem sucinta, os softwares de cliente-servidor nada mais são do que os desenvolvidos para rede ou internet. E grandes exemplos são sites ou páginas web. Tudo que fica ali em nuvem, digamos assim, são considerados como software cliente-servidor, desde que eles não sejam enquadrados nos anteriores. Então aqui a gente tem que fazer um pouco de força para tentar separar o que seria necessariamente um software cliente-servidor do que é um software que roda em cima de uma mídia nuvem, né, online, mas ainda assim é um software de uso geral, por exemplo. Só, até aqui alguma questão, algum apontamento, algo que eu falei uma besteira? Quem não dormiu ainda, tá todo mundo aí? Beleza. Então, pessoal, aqui um pouco da classificação comercial do software. Basicamente, nós temos 3 tipos de classificações comerciais, que a gente não pode confundir com as outras classificações que ainda existem. Então, os commercialwares são todos eles que a gente precisa pagar para ter acesso. Tipo, o meu Office aqui, precisei pagar para ter. O foco dele é no mercado corporativo ou profissional. Então, o exemplo seria o pacote Microsoft Office, o AutoCAD. Então, são ferramentas que geralmente têm um custo bem bacana. Tipo, o AutoCAD, eu acho que tranquilamente é mais de 8 mil por licença por ano, se eu não me engano. Então, são pacotes geralmente bastante caros. Então, eles têm toda essa questão de serem pagos. Eu não consigo, teoricamente, usar eles de uma forma legal sem pagar. E eles têm esse papel, geralmente eles são líderes de mercado, né, nas categorias que eles ocupam. Existem ferramentas em freeware dessas mesmas versões, por exemplo, o Office tem lá o LibreOffice, o OpenOffice, que são gratuitos, livres para uso, tu pode até customizar se quiser. Só que, pensemos nós aqui, quantos de vocês não utilizam o pacote Office nas máquinas aí? Acho que talvez tenham muito poucos aí, em especial quem usa uma distribuição Linux na máquina. Mas o Office ele ficou tão líder, tão significativo, que a gente aprende a usar e é muito difícil a gente se desprender dessa relação que a gente cria, né?
Então a gente acaba dando aquela craqueadinha, né? Para poder. Eu não falei isso, eu nem faço, eu só tô dizendo que existe, né? Para poder usar esses pacotes, esses. Para poder usar esses softwares comerciais de uma forma não tão paga, digamos assim, se é que essa expressão pode existir. Os nossos freeware são todos gratuitos, por exemplo, o Linux, nós não pagamos nada para utilizar. E os shareware, talvez não seja uma expressão muito conhecida de vocês, geralmente eles vão ser pagos ou não. Ele entrega uma versão de testes e depois ele obriga a compra. Então, sabe lá o e-hire que todo mundo tem e pergunta se não quer comprar? É tipo isso. Só que esse aqui ele não exige a compra, né? Mas um exemplo seria talvez o CorelDRAW, não sei se ainda existe ou ainda é utilizado, ou até mesmo acho que o pacote da Adobe tem uma versão de testes, né? Então esses free trial que a gente ouve falar tem uma relação direta com o shareware. Ele te permite utilizar por um curto período de tempo, tipo, até tu criar uma dependência ou gostar do software, e depois ele fala, ou compre ou não use mais. Então são esses 3 tipos de classificação comercial dos nossos softwares. Eu lembro que quando eu era mais novo e tentava jogar alguma coisinha no meu computador, que era bem fraquinho, era muito claro essa relação, essa classificação em todos os sites de download. Tinha lá selecionar jogos, daí tinha lá freeware, shareware e pagos, geralmente. Então, assim, como eu não ia comprar o jogo, ou eu ia brincar um pouquinho com uma versão demo, que geralmente ela era uma distribuição shareware, ou eu tinha que selecionar, já quando eu ia olhar os jogos, os freeware, que são aqueles que eram 100% gratuitos, que não ia precisar pagar. Então isso antigamente era bastante divulgado, né? Hoje em dia a gente tem basicamente os jogos que são livres para jogar e eles vão te proporcionar microtransações para ter acesso a conteúdo diferenciado, ou eles já vão ser pagos de largada, né? Então, hoje é muito fácil a gente abrir a Steam e comprar um joguinho ali por 20, 30, 40 reais e ter acesso, ou mesmo aqueles jogos bem caros que vão estar em full price, mas é assim que funciona. Então ele basicamente te prende a compra porque a maior funcionalidade dele é online. Se tu não tiver ele teoricamente validado ou original, tu não pode usar essa função. Então muitos deles acabam que são comercialware mesmo, ficam muito poucos aí na base do freeware, que ainda tem bastante significatividade, são bastante significativos. O e-hard é engraçado, né, cara? Sempre que tu abre ele pergunta se não quer comprar, mas ele também não te faz nada se tu não comprar, né? Eu acho que se alguém tiver clicado ali, é uma pessoa muito boa, né? Sentir culpado é aquele antivírus que pergunta no final, você tem certeza que quer nos deixar? Esse sim apela pro emocional da pessoa, né? Classificação em relação ao código-fonte. Então aqui são basicamente 2 tipos diferentes. Os de plataforma aberta, que são aqueles que permitem que o usuário altere e distribua novamente, por exemplo, o Linux. Então as distribuições que a gente chama de Linux são versões desse kernel, desse cerne, desse núcleo original, com algumas alterações, né, que geraram aí o Debian, o Ubuntu, o Fedora, o Red Hat. Então assim são vários, o CentOS, todos eles são distribuições de uma mesma raiz, que foram alterados para determinadas necessidades mais específicas. Então, nada impede que eu pegue um Linux e altere todo o código-fonte e reescreva um sistema operacional próprio e exclusivo meu. Inclusive o SUSE, que é uma distribuição Linux,
tu pode montar a imagem do teu sistema operacional adicionando as ferramentas que tu quer ou que tu não precisa, pode retirar elas para ser um sistema operacional um pouco mais ágil, um pouco menos carregado. Então tu pode fazer toda essa alteração, toda essa customização. Um exemplo mais prático, o nosso conhecido Android. Quem tem celulares Motorola, celulares Xiaomi, vão perceber que esses sistemas são bem mais originais, digamos assim. É um que nós chamamos de Android puro, por exemplo. Já quem tem aí um Samsung, um LG, eu não sei se ainda é assim, vão perceber que o sistema operacional é o mesmo. Às vezes é a mesma versão, a mesma 7.1, 8.1 e assim por diante. Só que ele é muito diferente. Os menus estão em lugares diferentes. As carinhas de cada ícone são diferentes. Mas o sistema é o mesmo. O Android, por ser um sistema de plataforma aberta, permite essa customização e essa reutilização sem problemas. Então, é justamente por isso que nós temos celulares Android tão diferentes um do outro. Porque uns usam a versão 100% de fábrica, outros já customizam para ter algo mais que atenda melhor a sua demanda, né? Já o nosso Windows, né, que é um sistema de plataforma fechada, ele é totalmente fechado. Então ele é quase que uma caixa preta. Não existem sistemas Windows muito diferentes um do outro. Existem aquelas personalizações assim de aparência, mas basicamente ele não foge do padrão. São sempre eles proprietários, né? Então tem uma empresa grande por trás desse software. São geralmente pagos também, né? Para proteger esse ativo que é o software. Eles não permitem alterações no código-fonte. Então todo Windows basicamente é o mesmo Windows. Eles são muito limitados em relação à alteração e personalização e sempre são pagos. Então essa ideia de proprietários, ela é de propriedade intelectual de uma empresa. Então todos os direitos são delas necessariamente. Tia, esses softwares estão apelando pro nosso emocional, né, cara? Desculpa se não deu certo, parece até coisa de ex, né? Mas eu já vi alguns sistemas que fazem isso. Eu prefiro o meu sistema mais rápido do que ferir o sentimento do meu ex-aplicativo. E pessoal, quase encerrando, para quem quiser ir tomar um café logo logo. Em relação às licenças de software. Então, quem nunca viu essa expressão EULA? Aí quando vai instalar um sistema, vai instalar um softwarezinho qualquer. Basicamente, o EULA é a ideia de aquele contrato, aquele termos de uso, acho que é a expressão mais correta, que a gente sempre dá concordo antes de nem ler. A gente não sabe o que está escrito na primeira palavra e já deu um aceitar e continuar. Um dia que nós tenhamos que vender um rim, aí a gente vai sentir falta e vai tentar ler mais esses termos de uso, né? Porque eu não conheço ninguém que já tenha lido pelo menos alguma parte dessas regras de utilização de software. Só clica em concorda, quando precisa rolar até o final tu rola, senão tu não se preocupa nem com isso, né? Então ele basicamente limita as regras de utilização e de modificação do software. Então quando tu pega e craqueia o teu Office, o teu Photoshop, tu com certeza está descumprindo algumas das regras que a tua licença, lá, o teu termo de uso dizia que tu não faria. Então, a partir desse momento, tu fica, digamos assim,
suscetível a ser punido por ter feito isso. Então, quando as empresas utilizam o Windows mesmo, né, não precisa nem ir muito longe, de forma craqueada, ela está suscetível a ser punida e ter ações legais aí tomadas contra ela para que ela ou corrija ou deixe de executar esse software, né? Deixe de usar o software. Então, quando eu aceito sem ler, eu estou aceitando todos os termos dela. E quando eu aceito os termos dela e não cumpro, eu fico suscetível a punições. Então, por isso que é importante ter pelo menos conhecimento, né? Que não devendo, mas se fazendo, crack de programas pagos, ficamos à mercê de punições e de sanções legais. Se o demônio fizer aí um sistema, ele com certeza vai ganhar a tua alma, cara, porque vai saber, né? Então, licença de software proprietário, geralmente ela não disponibiliza, ela proíbe qualquer cópia ou distribuição ou alteração. Então, basicamente, a licença do Windows, por exemplo. Se eu descumpro como usuário as condições do contrato, né, eu estou suscetível a tomar medidas judiciais na minha cabeça. Ou seja, aquela empresa grande que usa um Windows pirata e é pega, com certeza vai tomar uma açãozinha judicial aí. No mínimo, a empresa vai tentar fazer com que se compre todas as licenças e a partir dali tudo ande corretamente, mas nada impede que seja apenas processado, né? Imaginem vários AutoCAD no custo aí de quase 10 mil reais por licença. Fica caro, né? Tomar um processinho desse nas costas, né? E vocês, como futuros possíveis gestores de infraestrutura, tem que estar cientes disso, né? Que fazer aquele favorzinho pro colega de instalar um Photoshop pode vir a se tornar uma questão judicial, né? A gente sabe que 99% dos casos acaba não dando em nada, principalmente para um uso doméstico, mas de qualquer forma a gente sabe que fica predisposto ou fica suscetível a esses revés aí que podem acontecer. E software livre, basicamente, são programas que podem ser usados, copiados, alterados, repassados sem restrições pelos usuários. Então, o maior exemplo é o Linux, que faz o que quiser com ele, usa, desusa, modifica e distribui um novo se quiser. Nada impede que vocês façam distribuição com o nome de vocês e que seja, depois de um tempo, o sistema operacional referência Linux. Porque o Linux permite isso. E eu acho que quase encerrando, essas são geralmente as licenças relacionadas aos usos gerais, ou são geralmente as que nós temos um licenciamento de código-fonte aberto, que permitem aí sim a nossa alteração, nossa redistribuição com a modificação em si. A GNU, General Public License, ou licença pública de uso geral, ela é utilizada como pequenas regras, digamos que uma limitação e algo que diga que sim, as pessoas podem pegar isso, transformar e redistribuir. Elas podem inclusive revender se assim acharem necessário. Então, GNU geralmente está relacionado com as licenças de código-fonte aberto, de código que pode ser reprogramado, pode ser redistribuído sem prejuízo nenhum, sem implicação legal nenhuma contra quem fez isso aí. Ai, cansei. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, contar alguma história aí que já aconteceu? Alguém que trabalha numa empresa que já foi notificada por usar um software craqueado?
Tá, né? Eu disponibilizo sim. Só vou fazer aquela correção depois e eu disponibilizo o material. Sempre que eu utilizo, eu deixo disponível.